espírita? Para evoluir, para servir, para crescer. Por que a gente vai à igreja? Para se sentir bem. Então vamos lá. Tá, tranquilo. Então, sempre que a gente está em contato com aquilo que é maior, seja lá que nome a gente dê, então a gente está nessa busca. Então, às vezes as pessoas me perguntam, qual é a sua religião? Né? E assim, eu acho que a religião é um grande espelho que se quebrou. Vocês já devem ter ouvido essa história, né? E que cada um ficou com um pedacinho, né? Então, assim, acima do espiritismo está o que? Está o amor. Então, eu estou me trabalhando para eu chegar um dia e dizer a minha religião é o amor, né? Porque, às vezes, a gente fala o nome e só separa, mas faz parte. O importante é a gente continuar crescendo. Então, vamos lá. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, fazer o bem e não fazer o mal. Essa frase é do livro O Manual Prático do Espírito, do Ney Prieto Pérez, né? Então a gente pode pensar nisso, né? É a regra áurea, né, que a gente sabe da convivência. Só que o que é que acontece? Não é fácil a gente pensar nisso. E não é fácil a gente executar essa regra. Por quê? Porque a gente ainda tem muitas arestas. A gente está aqui para a gente poder aparar as arestas e se lapidar. Mas esse é o nosso caminho. É o que Kardec, né, que Jesus pediram para a gente fazer. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Aí tem o Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na introdução ele já fala disso daí, como um passo básico para a gente ter na memória e procurar seguir. O estudo do Evangelho e o contato com os Espíritos nos ensina que o orgulho, a vaidade, a inveja, a ira, a maledicência, a preguiça, enfim, nos entorpecem, embrutecem e nos levam a retardar a nossa evolução. Então, quando a gente chega aqui, a gente começa a se instruir, a gente começa a ler Kardec, a gente começa a ler as obras do Chico, a gente começa a ler Divaldo, e a gente vai crescendo em conhecimento. E também uma coisa muito boa, que eu acho que é só aqui no Centro Espírita que acontece, é esse contato que a gente tem com o mundo espiritual. No momento eu não estou participando da mediúnica, mas eu participei por 10 anos e foi uma experiência maravilhosa. Uma das coisas que eu aprendi lá foi que o amor é a maior força que existe, porque às vezes a gente vê aqueles espíritos endurecidos, renitentes no mal, mas quando chegar a mãe, gente, amor de mãe, quando chegar a mãe, não tem pra ninguém, né? Então amor é uma coisa sensacional, é realmente a resposta para todas as nossas perguntas. E a gente vê também, a gente aprende com a dor do outro. Então a gente vê aquelas pessoas sofrendo, mas eu morri, ele me matou, ela me matou. Você não está morto, você está vivo, né? A gente vê às vezes séculos que as pessoas passam sofrendo, né? Porque a nossa mente, ela eu sou fã demais da mente, né? Sou suspeita para falar, mas a nossa mente, ela é uma coisa sensacional, assim, a gente tem que aprender a trabalhar com ela, porque a gente não aprende a trabalhar com ela, normalmente a gente faz com que ela trabalhe contra a gente, quando ela poderia trabalhar a nosso favor. Então, no meio do Centro Espírita, nas reuniões mediúnicas, naquilo que a gente se instrui, a gente tem muita riqueza, a gente aprende muito. Então, a gente vê, tem até as religiões orientais, algumas falam de 9 matrizes do ego que a gente tem que trabalhar. E as 9 matrizes do ego nada mais são do que os 7 pecados capitais, mais outros 2 que eu não estou lembrando agora. Mas se a gente focar, né, a ira, a inveja, a cobiça, a gula, já tem pano para manga aí para a gente se trabalhar para muita coisa, né? Então a gente não tem que procurar muito o que a gente tem que fazer, não, que está bem do nosso ladinho. Ao passo que o cultivo do amor, da caridade, da generosidade nos impulsionam para a evolução. Então a gente veio aqui para esse planeta, no início, a gente estava até conversando sobre o duelo antes
de começar aqui e a gente vê como a gente tem evoluído, como no começo era tudo muito bárbaro. Aí vocês olham para mim e dizem, Mariane, mas você não está vendo não, quanta coisa ruim está acontecendo? E aí eu estava numa outra palestra, uma palestra sobre budismo, e aí eu ouvi uma coisa muito interessante. Todo mundo sabe do momento de transição que o nosso planeta está passando. A gente está saindo de um mundo de provas e expiação e nós nos tornaremos um mundo de regeneração, onde o bem predomina sobre o mal, que por enquanto, né, eu acho que está meio que empate. Mas até um tempo atrás o mal estava predominando sobre o bem. Então a gente diz assim, mas você está por fora, a gente só vê coisa ruim, a gente não vê nada bom e tal. E aí, nessa palestra, eles disseram uma coisa muito interessante. Eles disseram assim, quando você está na sua casa, e vamos supor, tem um quarto que você quase não usa, né? E quando você abre esse quarto e está meio que na penumbra, você não liga a luz, você olha para ele e está tudo ok, a cadeira está no lugar, a mesa também. Mas quando você liga a luz, você vê que ele está empoeirado, você vê que aquilo ali precisa de ser limpo. Então, o que está acontecendo com a gente? A gente está recebendo nesse momento muita luz. E é exatamente por isso que a gente está vendo tanta coisa ruim. A gente não está num momento ruim, a gente está num momento de muita luz. Vocês já viram? É que nem como diz aquele ditado, né? Quando as baratas estão todas quietas, você coloca a luz e elas saem meio tontas, assim somos nós. A gente está recebendo um coeficiente tão grande de luz que às vezes a gente fica meio desorientado. Mas é porque está tudo pior, não é porque realmente a gente... Nosso DNA, há fontes que dizem que o nosso DNA está sendo trabalhado para que a gente possa suportar essa luz que está chegando. Então a gente está vivendo um momento muito bacana da nossa evolução. Então a gente tem que ter só um pouco de paciência, né, de ver que não está tudo tão ruim assim não. As coisas estão caminhando. Se vocês quiserem parar para fazer qualquer pergunta, fiquem à vontade. Então aí é que chega a grande questão. Mas para se desapegar do que não nos serve e conseguir praticar novas condutas, devemos saber o porquê estamos ainda presos a essas condutas e sentimentos. Se a gente sabe que a gente tem que amar o próximo, se a gente sabe que a gente tem que fazer ao outro aquilo que todo mundo quer que faça com você, por que é que a gente não faz? Por que é que a gente não faz? É porque a gente tem que primeiro saber o que é que tem aqui, o que é que tem aqui. Quem sou eu? Como é que eu estou nesse mundo agora? Né? Então, tudo isso que a gente está falando, as bases do Reformar-se, é o que? A nossa reforma íntima. Né? Que a gente vem para o Centro Espírita e diz, não, eu vou fazer a reforma íntima. Só que a nossa reforma íntima, ela dura a vida inteira. A gente não conclui ela nessa vida, não dá, é muita coisa para a gente ajeitar. Então a reforma íntima ela é um processo contínuo. Então às vezes a gente sente dificuldades, poxa vida, eu disse que eu nunca mais ia me zangar no trânsito, e poxa vida, o cara me trancou e eu falei um palavrão com ele, e eu fiquei exasperado, e meu Deus, por que é assim? Por que eu ainda não consegui? Então às vezes a gente tem que olhar para dentro, ou às vezes não, sempre a gente tem que olhar para dentro, para saber o que está fazendo a gente agir assim. Descobrir o porquê. Olha só que legal essa pergunta. Qual o meu prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? Olha só, resistir ao arrebatamento do mal. Um sábio da antiguidade vos diz, conhece-te a ti mesmo. Isso aí é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Então o que ele está falando? Está falando de Sócrates, que disse o quê? Se conheça, meu amigo. Você só vai parar de agir assim quando você entender por que é que você às vezes sente inveja, por que é que você sente orgulho. A gente sente essas coisas ainda. Por quê? Mas é porque, mas agora eu entendi. Depois eu me lembrei que quando eu tinha 5 anos aconteceu tal coisa. E caramba, meu Deus, é por isso. É por isso que eu estou agindo assim. E a gente vai se conhecendo e vai perceber, não, uma vez eu fui muito magoada e desde aquele dia eu disse que nunca mais ninguém ia me magoar. Isso aí a gente esquece.
E às vezes essas coisinhas que a gente diz pra gente mesmo atrapalham o nosso caminhar. Não sei se vocês já ouviram falar que a gente se impõe certos dispositivos. Vocês já ouviram falar de que hoje os espíritos estão muito evoluídos, né? Estão muito evoluídos, assim. Os espíritos imperfeitos, eles usam hoje aparelho. As obsessões não são mais como eram antigamente, vocês devem saber. Eles usam chip na pessoa, um monte de outras coisas novas. Então o que é que acontece? Às vezes a gente se autoimpõe essas coisas. A gente se autoimpõe, puxa vida, vamos supor, se numa vida você foi muito rico e você não usou bem. Às vezes acontece você dizer, meu Deus, não, você está morrendo, nunca mais na minha vida eu quero ter dinheiro. Aí você nasce de novo, aí você não sabe por que você trabalha e você nunca tem dinheiro. Mas foi uma programação que você fez e que você está só cumprindo agora. Então é por isso que a gente tem que olhar para dentro. Depois a gente não sabe por que as coisas acontecem. Mas é assim. Olha só. É a própria mente de um homem e não seu inimigo ou adversário que o seduz para caminhos maléficos. Aí a gente diz, mas tem muita gente que diz assim, foi fulano, foi você que me fez fazer isso. Eu só agi assim porque você me obrigou. Não existe isso. Você já ouviu, né? Eu já ouvi também. Não existe isso, gente. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente sente. Tudo bem, você me deixou com muita raiva. Tá, aceitável. Mas a atitude que eu vou tomar com essa raiva é total responsabilidade minha. Eu não posso você me fez pular da janela. Não dá para fazer isso. A pessoa lhe deixou com raiva. Beleza, mas a sua atitude é responsabilidade sua. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa frase é conhecida. Onde é que está essa verdade? Dizem os mais sábios dos sábios que ela está dentro da gente. Dizem os mais sábios dos sábios que o inferno mora aqui. O umbral mora aqui. E realmente é verdade. Imagina aquela pessoa que já acordou, estava até bem, acordou até bem. Mas aí na hora que foi tomar café escorregou e caiu no chão e o café derramou em cima dela. E aí aquela pessoa já não está tão bem. Aí ela chega no trabalho e aí tem uma notícia de que o chefe dela, que queria aquele trabalho para a semana que vem, ele vai querer para hoje às 4 horas da tarde. E aí ela já não vai ficando bem. Então o que é que acontece? Tudo passa, gente, aqui. Incrível como tudo passa aqui. Tem uma história que eu ouvi semana passada, até de um filme, que tinha um homem que quando ele era criança, a mãe dele protegia ele, mas o pai dele era muito bruto, ignorante, maltratava ele, mas a mãe sempre protegia. E aí quando esse homem fez 30 anos, a mãe dele morreu. E no velório da mãe dele, ele tentou muito chorar, ele estava muito sentido, mas ele não conseguiu chorar. Quando ele fez 50 anos, o pai dele durou, o pai dele morreu. E ele se surpreendeu do tanto que ele chorou. Ele chorou que se acabou no velório do pai dele. Então o que é que acontece com a gente? Às vezes a gente escolhe certos objetivos de vida que a gente não percebe. A vida desse homem era movida pelo ódio do pai dele. Então quando o pai dele morreu, e aí? O que é que ia ser da vida dele? Esse é só um exemplo. Às vezes a gente coloca nossas prioridades de vida e a gente não nem escolhe, a gente elege certas verdades ou certas coisas para seguir, ou coisas que a gente acha que é fundamental. Tipo assim, vamos supor, se eu me separar de fulano, eu morro. Ou então se, sei lá, roubarem meu carro, eu morro. Ou então, sei lá, mas o que é que acontece? Gente, nós somos completos. É claro que nós somos seres humanos, seres gregários, a gente aprende convivendo. Mas isso não quer dizer que você não possa crescer e evoluir por você mesmo. É o que é que acontece? Às vezes a gente coloca, como esse homem, ele não percebeu, mas ele colocou toda a vida dele em função desse sentimento ruim que ele tinha do pai. E aí quando o pai morreu, ele ficou sem saber o que fazer.
Gosto muito de Santo Agostinho, olha só. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Todos eles apontam para o mesmo lugar. Ou seja, a nossa busca tem que entrar dentro da gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil. Por quê? Porque quando a gente entra, a gente começa a ver muita coisa que a gente não quer ver. Vixe, eu descobri que eu estou inveja de fulano. Ai meu Deus, eu achei que era ela que tinha inveja de mim. A gente foi descobrindo as coisas, né? Porque na realidade, o mundo, gente, é um espelho. Hoje de manhã, vou dar um exemplo para vocês, né? Uma coisa que eu tenho prestado atenção. Hoje de manhã eu estava lá na academia, eu cheguei cedo, coloquei meu negocinho lá, estava só esperando o professor começar a dar aula. Aí chegou uma senhora atrasada, na hora que ele já estava dando aula. Aí vamos supor, o negócio dele estava aqui, o meu estava aqui. Ela pegou o negocinho dela e colocou bem aqui. Aí, o que a Marina fez? Ela se zangou. Eu me imputei. Meu Deus, como é que essa mulher chega depois e vai colocar um negócio e fica me espremendo aqui? Não dá. Né? E também o negócio não podia parar. Aí só sei que na hora que parou, eu dei uma afastadinha no meu e ela deu uma afastadinha no dela. Eu acho que ela não fez de tão propósito como eu achei que ela tinha feito. E aí, minutos depois, ela foi e trocou uma palavra comigo. Que bom, que alívio. Porque se fosse outra época, eu tinha tipo meio que, poxa vida, por que você fez isso e tal? O que acontece? Às vezes a gente está tão doente que a gente acha que qualquer coisa lá fora é uma afronta pra gente. Mas isso é o quê? É um espelho. O nosso mundo, ele é um espelho. Então às vezes você está muito zangada, aí tem alguém que olha pra você, você já acha que a pessoa está olhando torto, alguma coisa, e não é com você. Não é com você. A gente tem que, uma coisa legal da reforma íntima é aprender a cultivar uma atitude de paz. E é necessário, né? Como diz, a paz ela começa com você. Então respira, né? Isso, você vai deixar de se zangar? Não dá, você é humano. Mas respira, né? Conta até 3, conta até 5, depois vê o que acontece. Dá uma chance. Dá uma chance. Na verdade, você acha que você está dando uma chance para a pessoa, mas você está dando uma chance para você. Para você não se zangar, para você não fazer inimizade. Eu poderia ter feito inimizade com ela. Poderia. Mas foi Deus mesmo, eu acho, que fez com que o mal entendido se desfizesse. Que acontece muitos maus entendidos, a gente acha que, poxa vida, isso foi para mim, poxa vida, né? E na realidade não, a gente tem que parar e pensar. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim: bateu e doeu, então toma que é teu. Que é que isso está dizendo, aconteceu. Deixa eu dar um exemplo de bateu e doeu. Por exemplo, uma pessoa tá andando na rua e você vê uma cena na qual, vamos supor, uma cena de uma pessoa fazendo uma coisa errada, qualquer coisa que seja, ou bebendo dentro do carro, ou qualquer coisa. E se aquilo ali lhe move profundamente, então é sinal que você tem que se trabalhar. Mas quem está fazendo a coisa errada era ele. Mas se aquilo lhe comoveu a tal modo, a tal ponto de você ficar incomodada, é porque você tem que se trabalhar com isso. O mundo é um espelho. É um espelho. Então eu adoro, né? Eu sempre falo pra mim, poxa vida, bateu e doeu, toma que é teu. É teu problema. Se resolve, que não é na outra pessoa. Eu acho muito legal isso. Lembre-se que você, e somente você, é o responsável por tudo que te acontece, de bom e de mal. Eita, não, mas agora foi demais. Será? O que vocês acham? Eu acho que é. Sabe por quê? Porque Deus deu pra gente o livre-arbítrio. Então, se a gente for parar e pensar, sem querer que eu digo, com relação à nossa ignorância, às vezes a gente escolhe coisas que a gente não vai ser bom pra gente. E aí o que acontece? Tempos depois você está sofrendo aquilo, mas foi uma escolha sua. Às vezes isso fica meio nebuloso. Poxa, não fui eu que escolhi isso. Mas no fundo, se você for parar e ir atrás, alguma coisa você fez
para que você atraísse aquilo. Porque a gente ainda tem que, além da lei de causa e efeito, a gente ainda tem que lidar com a lei da sintonia. E a sintonia, gente, ela atrai. É por isso que eu sempre falo, muita gente fala, gente, vamos ter cuidado com aquilo que a gente assiste. Porque tem gente, não acontece com vocês, mas tem gente, eu conheço, que passa o dia vendo todos aqueles programas sanguinários que passam. O que acontece? Ela fica informada, fica. Mas a mente dela fica tão ligada naquilo que sem querer ela atrai aquela realidade. Porque aquilo que tem uma frase muito famosa que diz: aquilo que você pensa, você é. Então, se você for parar, vamos só contabilizar durante o dia. Quantos pensamentos bons a respeito de você teve hoje? E quantos pensamentos não bons a respeito de você teve hoje? Porque o pensamento não bom: puxa vida, eu não vou conseguir. Ai, que coisa difícil. Não, eu não queria estar aqui não. Puxa vida, não, eu não gosto disso assim não. Ai, que droga, eu tento e não consigo. Puxa vida, eu não mereço. Eu acho que eu não mereço. Devo ter jogado pedra na cruz. Tudo isso são pensamentos que te levam para um caminho que não é bom para você. O que é que a gente pode fazer? A gente pode combater. Ou então pensar assim: não, que droga. Não, gente, podia ser pior. Eu me lembro muito da Poliana. Vocês já leram Poliana? Que a mamãe leu. É um livro antigo, mas é bom demais, né? A Lei do Contente. E aquilo é genial. Aquela mulher, ela foi genial. Acho que ela foi assim, intuída para fazer aquele livro, né? Então, é a Lei do Contente? Poxa, tá ruim, mas podia estar pior. Você está aqui andando, você veio com as suas próprias pernas, você veio de livre e espontânea vontade. Então isso é lucro. A gente está no lucro. Nem se preocupem que a gente está no lucro. Cadê? Pronto. Autoavaliação contínua. É o que? A nossa reforma íntima. Sempre, para sempre. Primeiro, procura dentro de você tudo aquilo que você considera que não é bom. É uma dica, gente. Eu acho legal esse exercício de você escrever aquilo que você acha que você precisa melhorar. Mariana, ela é preguiçosa. Fulano diz: não vale não. O que é que eu acho de mim? Eu acho que eu preciso melhorar nisso, nisso. Ótimo. Isso aí é importante a gente saber. Às vezes colocar no papel é bom. Segundo, o que é que está me puxando para isso? Vamos supor, se eu sou preguiçosa, o que é que eu estou ganhando com essa preguiça? Alguma coisa eu estou ganhando. Tem pessoas que são diabéticas, né? Aí tem a história de uma pessoa que era diabética e ela chegou para um médico e ela dizia: eu quero muito ficar boa, doutor. A coisa que eu mais quero nessa vida é ficar boa, porque essa doença é muito ruim. Mas essa mesma pessoa, quando era de noitão, ela ia na geladeira escondida e comia doce. O que acontece aí? Tem duas vontades. Tem a vontade de ficar boa, mas tem a vontade de ficar doente. Senão ela não ia comer o doce. Puxa vida, será que ela se toca disso? Não. Ela acha que talvez ela só queira comer o doce. Mas tem algo muito forte por trás. Muitas vezes a gente quer muito uma coisa, mas às vezes não acontece. Que a gente vai dizer: são as influências nefastas do espaço sideral, é a crise econômica, né? Sei lá, a neve que está caindo não sei aonde, é tudo. Menos a gente nunca olha pra gente. Será que eu realmente estou me esforçando? Será que eu estou querendo de verdade? Será que se eu conseguir, com o que é que eu vou ter que lidar? E enquanto eu não conseguir, o que é que eu estou lidando? O que é que eu estou ganhando? Sempre quando a gente permanece com uma atitude que é difícil a gente mudar, a gente tem um ganho por trás. A gente tem que descobrir que ganho é esse. Vai ver que o fato dessa mulher, um exemplo, o fato dessa mulher doente, ela conseguia a atenção da família, ela conseguia mais cuidado. Então, no fundo, a vontade dela de ficar boa era legítima. Ela não estava mentindo. Mas ela também queria continuar sendo bem cuidada, queria continuar sendo amada. Então, ela comia o doce. E muitas vezes a gente faz isso com a gente, sem perceber. Terceiro, quais virtudes eu possuo mais aparentes? Procure desenvolver ou despertá-las em você. Sempre a gente tem algumas virtudes. A gente tem virtudes, não é à toa que a gente está aqui, século XXI, num planeta desse.
A gente não é uma pessoa ruim, a gente tem nossas coisas boas. Só que o que é que acontece? A gente trabalha com a nossa mente contra, então a gente tem que procurar o quê? Puxa vida, eu acho que eu já sou uma pessoa desprendida, afinal de contas, eu consegui doar todo o meu guarda-roupa e antes era o maior custo do mundo para eu dar uma roupa. Beleza, ótimo, continua. Ah, mas eu queria desenvolver mais isso, porque eu acho que eu sou orgulhosa ainda, eu queria ser menos orgulhosa. Ótimo, então foca nisso, foco. Não adianta a gente querer resolver tudo, mas escolha trabalhar um por mês. Ah, esse mês vai ser o mês do orgulho, esse mês vai ser o mês da preguiça. Vou tentar me observar para ver que momento que eu estou sendo preguiçosa. Eu era preguiçosa, meu povo, para ir malhar. Horrível, horrível. Sabia que eu precisava. Eu tenho um problema no joelho. Mas não. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu, como psicóloga, eu faço terapia também. Né? A gente tem que se cuidar, senão a gente não cuida da cabeça de ninguém. E eu não sei o que foi que eu fiz. Eu só sei que funcionou. Agora, todo dia eu me acordo bem cedinho. Eu juro pra vocês que eu não sei o que foi. Que eu tinha horror a ir pra academia, horror. Mas agora eu vou. Eu sei que teve a ver com o meu trabalho. Eu não consigo identificar o que foi, mas eu sei que teve a ver. Então, às vezes acontece assim, você vai trabalhando e a mudança acontece. Às vezes você nem sabe o que foi, ou foi uma coisa, ou foi duas coisas, ou foi três coisas, não importa. O que importa é você continuar caminhando. A gente só não pode parar. Aliás, Deus é tão bom que a gente até pode. Mas devido ao adiantar da hora, eu sugiro que a gente não fique parado. Tem muita coisa acontecendo nesse universo, o nosso planeta. Santo Agostinho nos oferece o resultado de sua própria experiência. O egoísmo é a fonte de todos os vícios. Dele dimana a ambição, o ciúme, a inveja, o ódio, o orgulho e toda sorte de males que infelicitam a humanidade. Livro dos Espíritos, 919, letra A. Então, olha só, o egoísmo, eu acho que ele é uma grande chaga nossa. A gente é egoísta. É engraçado, antigamente eu ando de moto, né? Hoje eu tenho uma lambreta. Eu tinha uma moto, mas hoje eu tenho uma lambreta, um scooter. E aí, toda vez que eu saio, eu rezo. Só que antes eu rezava assim: oh meu Deus, me proteja, faça com que eu chegue no lugar tal, em segurança. Hoje eu digo assim: oh meu Deus, protege todo mundo, faça com que todo mundo chegue no seu lugar bem, por favor. Porque se ele vai chegar bem, ele vai bater em mim. Mas a gente vai expandindo, né? É um trabalho que a gente vai fazendo depois que a gente se toca. Então, né, a gente diz assim: oh Senhor, protege a minha família, protege todos os males. Por que não, oh Senhor, protege logo esse mundo todo, protege todo mundo. Sabe por quê? Tem um livro que é muito legal, que chama A Teia da Vida, do Capra. E ele fala que está tudo interligado. E também tem uma frase que diz assim, como é que é exatamente? Mas fala que, eu não lembro quem é que diz, mas que diz que a gente só vai ser feliz, completamente feliz, quando ninguém nesse mundo sofrer. Vai demorar um pouquinho, mas isso não quer dizer que a gente não consiga ter momentos de felicidade. Por que ele está dizendo isso? Porque se todos nós somos filhos do mesmo Pai que somos, se todos nós somos irmãos, então vai chegar o momento, a gente pega quem? Vamos pegar, eu gosto demais, Madre Teresa. Ela não se importava com ela. Irmã Dulce, Chico Xavier, eles já estavam no estágio que a gente vai chegar. Que eles queriam, por que era tão importante para eles fazerem o bem? Eu acredito que é porque eles já sabiam disso. Eles já sabiam disso. Então vai chegar o dia que a gente vai ter essa preocupação generalizada. Mas a gente está começando. A gente não pode nunca se lamentar, se desesperar. Não temos esse direito, gente. Olha só. Vários tipos de egoísmo. Egoísmo individual, né? Às vezes a gente está entrando no teatro. No teatro não, que é tudo marcado. Mas a gente está entrando para, sei lá, assistir uma palestra, alguma coisa, e tem muita gente entrando e a gente vai correndo e a gente quer pegar o melhor lugar.
Tudo bem, mas às vezes a gente passa na frente de alguém. É egoísmo? Isso é, porque se tem lugar para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Egoísmo familiar? Não, meu filho é que ele é o melhor e tal, e tudo. Egoísmo de classe. Eu não preciso nem falar de egoísmo de classe, vocês já sabem muito bem o que é. Egoísmo de raça, né? Algumas pessoas ainda acham que existe raça, mas isso não quer dizer que a gente é inimigo, né? E eu vi um homem comentando, semana passada, ele disse assim, eu não sei por que é que um negro pode colocar orgulho de ser negro e um branco não pode colocar orgulho de ser branco. Mas eu parei para pensar, né? A princípio eu concordei com ele, mas depois eu pensei assim, é porque orgulho de ser branco já causou tanta morte, orgulho de ser branco já dizimou tanta gente que ficou meio estranho. Orgulho de ser branco hoje fica estranho, porque orgulho negro nunca dizimou, nunca fez nenhum genocídio, né? Então a gente tem que ver essas diferenças. A gente ainda tem pessoas que ainda pensam assim. E egoísmo sectário, egoísmo sectário, só para citar aqui aquela história, aquela polêmica dos homossexuais, né, e tal, que é melhor, é doença ou não é doença. Então tudo isso, gente, é egoísmo. A gente só quer o que é de melhor para a gente. E a gente vai entender que Deus é tão bom que Ele fez para todo mundo. Todo mundo tem condições de ter tudo, do bom e do melhor. Só não tem por quê? Por conta do nosso egoísmo. Mas a gente, esse planeta, o pessoal diz, não sei o que, vai faltar comida, não tem comida para todo mundo. Isso é um absurdo. Tanto tem comida como tem terra, como tem bens. Deus criou a gente, o nosso estado natural é de harmonia, de amor e de abundância. Harmonia, amor e abundância. Esse é o nosso estado natural, é para onde a gente vai voltar. Então, a cada dia que a gente vai se conscientizando, exercitando isso, a gente vai se aproximando, porque a gente leva o mundo todo com a gente. Tem o senhor Dr. Hugh Lane, eu não sei se vocês já ouviram falar de Ho'oponopono. Vocês já ouviram falar de Ho'oponopono? Não? Ho'oponopono é um método de cura havaiano, e o Dr. Hugh Lane, hoje ele ainda é vivo, né? E ele organizou esse método, foi passado para ele através de uma kahuna. Uma kahuna é uma senhora havaiana, uma idosa, uma anciã, que ela é como se fosse uma curandeira nossa do interior. Ela passou para ele. Ele também é havaiano, Dr. Hugh Lane. E aí ele descobriu, através do método, aquilo que a gente já sabe, que o quê? Está tudo interligado. E o método dele consiste em quê? Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. E o Dr. Hugh Lane é psicólogo, ele trabalhava no manicômio judiciário. E aí ele pegou, manicômio judiciário, vocês sabem, tranca e joga a chave fora. Não sai. E ele pegou os prontuários de todos os presos, de uma ala do hospital, e todo dia, sem ter contato nenhum com os presos, ele pegava, olhava de um por um e dizia, eu sinto muito, me perdoe, te amo e eu sou grato. É verdade, essa ala, eles se recuperaram, eles se curaram. Vocês podem ver no YouTube entrevistas com o Dr. Lane. Ele ainda é vivo, tem traduzido. É uma história sensacional. Isso é uma lorota das boas. Mas por que ele entendeu? Ele entendeu que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Só que ele foi mais além. Ele entendeu que ele era responsável por aquele pessoal que estava ali. De alguma forma, alguma coisa, ele pensou. É amplo, gente, é mais de uma vida. Ele fez para que aquelas pessoas estivessem ali. Quem sabe o que a gente já fez? A gente já fez muita coisa, de dar orgulho e de não dar orgulho. Então o que ele fez? Ele fez esse trabalho, né? Então ele é engraçado, tem uma passagem dele que diz assim, ele falando para um médico americano, que o médico americano foi entrevistar ele, ele disse assim, antigamente, quando o telefone tocava, eu dizia, meu Deus, que droga, deve ser algum problema. Com o tempo, a gente faz isso às vezes, né?
Principalmente quando a gente está aperreado. Depois de um tempo, quando o telefone tocava, ele dizia: oh meu Deus, tomara que não seja nenhum problema. Agora, quando o telefone toca, ele diz: oh meu Deus, que eu não seja um problema para quem está me ligando. A gente vai chegar lá. A gente chega lá, mas a ideia é essa. A ideia é essa. Com isso aqui, a gente pode muita coisa, a gente só tem que reformular. E não é tão difícil, é isso que o Kardec disse, é isso que Jesus disse. É a reforma íntima, é isso que o Sócrates disse. Conhece a ti mesmo. Todos quantos sejam feridos no coração por reveses e decepções da vida, consultem serenamente a sua consciência. Remontem pouco a pouco a causa dos males que os afligem e verão se as mais das vezes não poderão confessar: ah, se eu tivesse feito, ou se eu não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. O que é que ele está dizendo, gente? É hora da gente realmente acordar, é hora da gente se responsabilizar, é hora da gente parar de culpar os outros. Não adianta. Se você culpa o outro, você está entregando o seu destino na mão dele. Porque se ele é culpado pela sua infelicidade, só ele que pode resolver essa situação, só ele que pode mudar. E na realidade não é assim. Na realidade é nossa responsabilidade. Não se lamente, não há razão para isso. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes você pode se decepcionar e você pode se lamentar. Pode, você só não pode permanecer na lamentação. Você pode se lamentar e dizer: oh meu Deus, não, tá. Vamos lá, agora é diferente. Agora eu estou sabendo, vamos lá. Trabalhe, seja útil, se não para você, para outra pessoa. Essa é uma das melhores maneiras que a gente tem da gente se melhorar, se limpar, se tornar mais leve, se tornar uma pessoa melhor. Faça alguma coisa por alguém. Essa pessoa pode saber ou não precisa saber, mas o trabalho, ele humaniza a gente, ele torna a gente mais humilde, ele torna a gente melhor, principalmente quando é um trabalho de doação. Como as casas espíritas oferecem grandes oportunidades, em tudo que você quiser tem. É para trabalhar com criança, é para trabalhar com adulto, é para trabalhar com mães. De todos os modelos você pode atuar. Ah, mas ainda não estou pronto, eu não sei nada. Sinto muito. Nós não sabemos nada mesmo. A gente tem que começar. É só a gente começando que a gente vai aprendendo. Quanto mais a gente estuda, e vocês sabem disso, mais a gente sabe que, meu Deus, tem tanta coisa que eu ainda não sei. É aquela velha história mesmo do só sei que nada sei. A gente tem muito mais a descobrir. E Deus, Ele é muito bom. Ele é totalmente bom. A gente vê, às vezes, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, aquela história do castigo, um castigo, lilili. Eu acredito muito que é por conta da linguagem, por conta da época, mas eu não acredito em castigo. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Que Deus é esse? Não é mais assim. Ele não tem como castigar. Ele não se ofende. Ele não se zanga. A gente se castiga. É que nem aquele aluno que disse: meu professor me reprovou. Foi ele que se reprovou. A gente é assim, como criança, porque a gente é criança ainda e a gente tem muita coisa boa para crescer. Então o trabalho ajuda muito. Olha, vivência, aplicação, exemplificação, transformação. Eis as características do espírito autêntico. Eis a base estabelecida por Allan Kardec. Ok? É a vivência, né, aquilo de se trabalhar, de se policiar, de olhar, de prestar atenção. Ah, mas cansa, mas é assim mesmo. Aplicação. Não adianta, eu sei de tudo, mas não aplico nada. Não adianta. A gente tem que colocar em ação. Exemplificação. Não é você dizer, né? Não. O seu exemplo por si só, ele fala. Você não precisa estar dizendo, eu fiz isso.
Tá vendo? Ó, eu fiz isso e me melhorei. Não. O exemplo, ele fala por si só. E essa exemplificação é isso. E também eu acredito que a exemplificação de prestar atenção nos bons exemplos que a gente tem. Assim, um monte mesmo. E transformação, essa é a parte mais legal. Porque quando a gente começa e a gente tem o primeiro ganho, a gente não para mais. A gente vai começando aí, tem horas que a gente fica para baixo. É normal ficar para baixo? É claro que é. Você não está 100%. A nossa sintonia ela não é assim, não. Ela é assim. Mas ela é assim. E assim a gente vai crescendo. Então, se respeitem. Tem hora que você vai dizer, eu estou pé da vida. Tá, curta o seu pé da vida, só não permaneça nisso. Ah, eu estou tão triste hoje. Tá, curta isso, mas não permaneça. Saiba por que você está sentindo. Porque a gente tem mania, não é uma boa mania de, eu comecei a sentir isso. Não, estou triste não, eu vou, sei lá, fazer qualquer coisa. Não, tá, a tristeza está chegando. Rapaz, dialogue com ela. Por que é que eu estou triste? O que é que está acontecendo? Respeite ela, que ela vai ser sua companheira. Se você negligenciar, ela vai ser aquilo que o Jung ele chamou de sombra. Tudo aquilo que você não aceita em você, cresce e toma conta de você. Você tem um filme muito bom que chama o Cisne Negro, gente? É o Cisne Negro. Fala exatamente dessa história da sombra. Muito bom. Se vocês quiserem assistir, vale a pena. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço. Vocês aí não é fácil. Tem um esforço que empreende no domínio das más inclinações. Nós temos más inclinações? Temos. A nossa tarefa é o que? É dominá-las. Mas você já tem aquele livro que é muito legal, A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Você só domina o seu inimigo se você conhece. Não adianta a gente querer dominar uma coisa que a gente não conhece. A gente tem que olhar frente a frente com isso. Isso é a reforma íntima, isso é transformar-se. É a base da transformação. Quem disse isso? Allan Kardec, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Na parte de Sede Perfeitos dos Bons Espiritistas. Gente, é isso que eu queria falar para vocês, certo? Eu espero que vocês saiam daqui, né, com um bom sentimento, né, que vale a pena. Cada passo que a gente dá, fora as pessoas que a gente não sabe, estão torcendo pra gente. E a gente está vivendo um momento tão bacana da espiritualidade, esse lance de luz, que eles estão mexendo no nosso DNA, que é assim, vamos supor, uma dívida que você poderia quitar em 7 anos, a coisa está tão assim, que às vezes nessa época você consegue quitar essa dívida em 7 meses. Por quê? Porque eles estão olhando quem está se esforçando. Fulano está se esforçando, então vamos lá empurrar, vamos lá. Eles estão dando uma oportunidade muito grande, porque a gente sabe que vai ter um trelelê, que aí vai separar joio do trigo, quem vai, quem fica. Então eles estão nesse momento muito esperançosos na gente. Vamos lá, eles estão dando uma força, né? Fora assim, esses a gente não vê. E tem aqueles nossos familiares que sempre estão torcendo pela gente. Eles não abandonam a gente, nunca. Sempre estão torcendo, sempre estão ali, desejando o nosso melhor. Então vamos parar de olhar para o obsessor, não sei o quê. Vamos olhar para o bem, vamos sintonizar para o bem, vamos caminhar para a reforma íntima, porque é daqui para frente. Então, muito obrigada, gente, e fiquem com Deus, viu?